Aleluia. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode curvar sua cabeça. Pai amado e Pai bendito, nós te rendemos graças, Senhor, nessa noite, porque você é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, Pai que tem cuidado de nós. Nós oramos nesse momento, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito sopre vida na letra, Senhor, e aquilo que vai ser falado, meu Pai, que encontre os nossos corações e que possa, Senhor, trazer as instruções que o Senhor tem para nós nessa estação. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Você poderia abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 45, a partir do verso 26. Gênesis 45. Aleluia. Deus é bom. Amém. 45, 26. E diz assim: Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditavam. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que eles lhe falaram, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Amém. Guarda aí essa instrução e vamos começar a explicar um pouco sobre isso. Então, na história da humanidade, o homem, a espécie humana, já enfrentou as maiores diversidades que você possa imaginar, né? Desde as intempéries do tempo, nas circunstâncias, em condições muito primitivas, e depois no seu avanço da vida, né? A convivência em sociedade, guerras e tantas coisas, mas o homem, ele tem, né, essa predisposição para vencer, para avançar. E hoje nós chegamos em um tempo que, embora possamos até pensar que é mais fácil de viver, porque tem muita tecnologia que cerca as nossas vidas, muito conforto, que em relação a pessoas que viveram em tempos anteriores a nós, não tem essa mesma condição de conforto, de tecnologia, elas não tinham como nós temos hoje, mas a Bíblia nos diz que esses tempos em que nós vivemos, eles são os tempos mais perigosos. E na carta a Timóteo, Paulo fala sobre isso, quando ele fala desses últimos dias, quando o Espírito de Deus instrui a Paulo para orientar Timóteo e também a nós a respeito dos últimos dias. E essa palavra que foi usada lá para falar de últimos dias é a palavra escatos, né, que nós conhecemos geralmente como as coisas do fim. Mas ela também se referia a um porto, onde as pessoas velejavam e o escatos era o último cais, era o último lugar onde aquela navegação velejava, aquele barco iria chegar na última, não tinha mais nenhum lugar para ele ir. Então essa palavra escatos, ela se referia ao último cais, quando um barco velejava até o último lugar. Então quando o Espírito de Deus sopra na sua palavra, essa expressão, esse vocábulo, falando desses últimos dias, ele está falando que nós, essa geração de agora, nós vivemos nesses tempos. Toda a humanidade, ela velejou, todo o barco, ele fez uma viagem, né? A humanidade, ela fez uma viagem até chegar a esse ponto que nós estamos hoje, que é o último porto, é o último cais, é o último lugar. E esse lugar é um lugar de perigo. O maior perigo não é aquele que se apresenta para você com dentes escancarados. O pior perigo é aquele que toma a tua vida, toma a tua história, toma a tua essência e você não percebe. Você se torna algo diferente daquilo que você nasceu para ser, porque um espírito que habita no mundo nesses últimos dias tem tomado.
Então, o nosso cuidado nesse tempo é estar zelosos pelo nosso coração. É dele, né, que nós temos que observar o que é que está chegando dentro, se colocar mesmo como guardiões daquilo que tem entrado nas nossas vidas. E o nosso coração deve ser o lugar onde nós devemos realmente brigar, onde nós devemos ter cuidado e todo zelo e saber para que direção ele está, para que ele está batendo, por que ele está pulsando, para que o meu coração está funcionando, por quem e para quê. E isso é algo muito importante, que nós precisamos ter nas nossas vidas sempre. Então, vivemos nesse tempo de perigo. Tudo isso que eu falei para você, né, está num livro de Rick Renner, onde ele fala, Vanessa comenta muito sobre esse livro, né, o Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. E ele fala muito sobre esse perigo, sobre esses últimos tempos, e fala também a Timóteo, fala sobre a carta de Timóteo, e em muitos momentos ele valoriza bastante a palavra de Deus, como sendo a âncora das nossas vidas, que nós devemos estar sempre voltando para ela. Porque quando Paulo diz que toda a escritura inspirada, toda palavra inspirada por Deus, ela é apta, ela é útil para corrigir, para redarguir, para nos fazer andar em segurança. Ele está dizendo que cada tio, cada vírgula, cada coisa que foi colocada aqui dentro é suficientemente poderoso para entrar nos nossos corações e expulsar, limpar, lavar, tirar, restaurar coisas dentro de nós que sozinhos nós não conseguiríamos, mas pelo acesso à palavra de Deus, aquilo que Deus colocou, depositou de si mesmo na sua palavra. Essa palavra inspirada por Deus, Rick Renner explica que é a mesma palavra usada para o sopro, né? Aquilo que Deus soprou sobre os homens que estavam transcrevendo o desejo de Deus para esse papel, né? Que nós temos hoje, para essa palavra, para esse conjunto de livros. Foi o sopro de Deus. E quando nós começamos a ler e trazer essa palavra para dentro de nós, esse sopro divino tem condições de trazer vida em áreas que estão mortas, tem condição de trazer vitória em coisas que já temos por derrotado. Quando nós lemos aqui esses versículos aqui sobre Jacó, algo me chamou a atenção na minha versão, né? Aqui está, narra exatamente o momento em que Jacó recebe a notícia de que José estava vivo. Então veja esse contexto. José não era apenas um filho de Jacó, ele era o filho amado mesmo, era o companheiro, ele estava perto. Não porque Jacó escolheu os preferidos, mas por causa da atitude de José, de estar sempre próximo do pai, de ser o seu companheiro. Enquanto os outros, em muitos versículos, narram que diziam que iam para uma cidade, iam para outro lugar. A eles eram dada uma missão, eles faziam uma coisa completamente diferente. José tinha um coração diferente, ele era companheiro, ele era ajudante, ele era aquele filho de estar perto. Quando Jacó recebe a notícia da morte de José, ele fica devastado. Algumas pessoas dizem, né, que essa preferência dele por José tinha a ver com a mãe, né, que era aquela com quem ele mais amava, com quem ele casou, mas também tinha muito a ver com a atitude de José. E quando Jacó recebe a notícia que o seu filho morre, ele lamenta e se angustia profundamente. Ele não quer consolo de ninguém. E sabe que durante aquele tempo que José é levado para o Egito, imagine o coração de Jacó se moendo, se angustiando todos os dias, sabendo que jamais veria seu filho, que tinha perdido o melhor filho que ele tinha, o filho amado. E então aquela dor fazia parte, ela morava com Jacó. Ele se acostumou com aquela dor. E aí, com o desenrolar das coisas, acontece algo em que o seu próximo filho, que também era um filho querido mais novo, Benjamim, agora foi pego em uma cilada que Jacó nem sabe que era alguém no Egito que prendeu aquele menino, e agora ele fica pensando, mais um, vou perder mais um. E imagina a angústia que se colocou no coração daquele homem. E de repente, num de repente de Deus, as coisas aconteceram e chegam os seus filhos. E certamente ele já estava tão judiado pelas circunstâncias da vida,
Ele já vinha talvez tão triste que ele não tivesse a esperança de que viesse uma notícia boa com aqueles filhos. Mas os filhos chegam e começam a dizer que não apenas ficou ninguém preso, mas agora José estava vivo. José está vivo e não mais como ele saiu de casa. Agora ele é um governador, ele é um homem feito, ele é um homem de posses, ele é um homem de poder. E nisso tudo, eu imagino, se isso acontece comigo ou com você, como nós ficaríamos animados, como nós ficaríamos alegres. Mas me chamou a atenção uma palavra, né, uma expressão que a minha versão, eu procurei em outras, mas a versão é diferente, que diz assim, que o coração dele desmaiou. E na sua Bíblia pode dizer que ele teve quase um infarto, que ele quase morreu, que ele passou mal. Mas quando eu lia isso aqui, o Espírito fez saltar esse eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem que é usada quando você quer amenizar algo, né? Uma notícia ruim, você usa uma expressão mais bonita para que aquilo não cause tanto choque. É como, por exemplo, quando você diz, passou dessa para melhor, para não dizer que a pessoa morreu, né? Então, essas expressões, elas são chamadas de eufemismo. Então, o autor dessa Bíblia, né? O Scott Field, ele colocou aqui que desmaiou o coração de Jacó. E é nesse ponto que eu quero pegar junto com você essa noite. Nós vamos falar sobre essa história de Jacó, tudo isso que eu falei é só uma antessala, mas eu quero falar sobre isso. Quando desmaia o coração. Quando, nas circunstâncias da vida, você pensa que o seu coração agora não funciona mais, não bombeia mais. Tudo aquilo que um dia trazia alegria, tudo aquilo que era fé, tudo aquilo que é esperança, se transforma em algo tão latente na tua vida, algo que faz tão parte de você, que quando uma notícia boa chega, ao invés de ela trazer paz e alegria, o coração está desmaiado. O coração é a essência de quem nós somos, é o centro do homem. O coração é quem nós somos em Deus. E se nós não estivermos cuidadosos e atentos à nossa vida, é bem verdade que em algum momento o nosso coração possa desmaiar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai ter um infarto, eu não estou dizendo que você vai cair por aí a qualquer momento. Eu quero dizer que de repente o desânimo pode chegar, as circunstâncias elas podem subir, as ondas podem ser tão altas, pode trovejar no teu ouvido tão alto que você não consiga ouvir aquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas. E quando isso acontece, existe um remédio para essas coisas. Existe uma forma de desfibrilar esse coração que desmaiou, que esmureceu, que se entristeceu no caminho. Existe uma forma que nós podemos trazer vida. E quando nós falamos sobre passos de fé, nós sempre lembramos daquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu, ela creu e ela teve uma atitude. Mas aqui com Jacó nós também percebemos isso. Em primeiro lugar, ele estava cauterizado. A notícia era tão boa, mas o coração ainda estava desmaiado. Chega momentos na nossa vida que nós nos acostumamos tanto com a tristeza, nos acostumamos tanto com a circunstância de estar contando aquela choradeira. A gente já se vê tão vítima das situações que quando a notícia boa chega, nós já estamos pré-programados para não receber. Eu vi um pregador falando e ele dizia assim, tem gente que vive no modo ativado, no modo desgraça. Quando tudo está bem, ele diz, tem alguma coisa errada. De repente, vai acontecer alguma coisa, porque nós deixamos que as coisas entrem e desmaiem o nosso coração. E quando a boa notícia, a maior notícia, a melhor coisa que você estava esperando chegar, quando ela chega, ela te encontra com o coração desmaiado. Mas eu louvo ao Senhor por essa palavra, porque ela é o Espírito de Deus que sopra, ela sopra no osso seco, ela sopra onde não tem vida, e aquilo que fez o nosso coração parar e desmaiar, ele vem de volta à vida, porque esse é o Pai bondoso que nós servimos. Existe uma receita, existe uma palavra, existe uma saída, existe um caminho.
E a palavra diz que ele continuou ouvindo o que os filhos diziam, eles traziam boas notícias. Não era apenas José, agora era José governador. Aquilo que tinha sido tirado agora estava sendo devolvido com grande honra. E embora no começo ele não conseguia entender aquela notícia, ele não processava, ele não alegrava, mas ele continuou ouvindo as boas novas, as boas notícias. E a palavra diz que quando ele começou a ouvir as boas notícias, o espírito dele reviveu. E quando o espírito dele revive, ele olha e ele vê a comprovação da bondade de Deus. E ele diz: basta! Agora eu quero ver meu filho. Eu verei antes de morrer. E aquilo que já tinha dado por perdido, aquilo que não existia mais, agora vira uma meta, um sonho, uma nova etapa para a vida daquele homem. Sabe, queridos, quando Deus, ele manda Elias para a casa daquela viúva, Deus diz a ele: vai, porque eu já ordenei que ela te sustente. E eu acredito que Elias encheu o seu coração de esperança, de chegar naquela casa e ver uma mesa posta, de ver um banquete, de ver coisas prósperas ali esperando por ele. Mas quando ele chega, ele encontra falta. Ele encontra alguém que não tem nem para si. Como é que ele vai dar para ele? Mas o que Deus estava mostrando para ele, que o que Deus tinha não era abundância, Deus estava dando oportunidade. Nas dificuldades da vida, Deus nos manda muitas vezes, querido, para a casa da viúva. E muitas vezes nós olhamos para a nossa família, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para a nossa capacidade e nós dizemos: como assim? Existe uma palavra, porque eu cheguei aqui e só tem falta, porque é a oportunidade, porque Deus está levando você para um lugar onde você vai poder fazer coisas e você vai ver a bondade de Deus. Mas nós não podemos ficar ignorantes, digamos assim, desatentos de que momentos da nossa vida o coração pode desmaiar. Elias fez fogo cair do céu, fez coisas extraordinárias, ele falou, parou de chover, mas em algum momento a ameaça, o medo, a circunstância trouxe para ele uma tristeza, um medo, trouxe uma ameaça, algo que fez ele querer sair do contexto, porque o coração estava desmaiado. Mas sabe, queridos, que muitas vezes Deus vai nos mostrar coisas que nós não entendemos, que nós nos conhecemos, e vai tirar a gente do meio da multidão, e vai ser num lugar de silêncio, onde Ele vai nos encontrar e nos dar as instruções que nós precisamos, para que possamos continuar seguindo e vendo a bondade do Senhor. Ainda que teu coração tenha desmaiado, ainda que no meio da circunstância, ainda que no meio do problema, coisas se levantaram para te parar. Eu quero dizer, escuta a voz do Espírito, lê essa palavra e comece a chamar para você. Vai ter horas que vai parecer que não está fazendo efeito, mas funciona. Fez reviver o coração de um homem idoso, um homem que não tinha mais esperança naquela circunstância. Abra sua Bíblia no Salmos 46. Eu tenho percebido que muitas vezes, quando chega o tempo de ministrar, Deus sempre traz para mim palavras referentes a Jacó. E quando eu escuto esse nome, eu já lembro de o valente de Jacó, eu já lembro das varas de Jacó, eu lembro de tanta história que eu já preguei sobre Jacó. E nesses dias eu fiquei, quando veio novamente esse tema, quando veio de novo isso, eu vejo o Senhor querendo nos ensinar alguma coisa. Porque Jacó era alguém que era conhecido como enrolado, foi alguém que fez coisas erradas, foi alguém que precisou colher por causa das suas plantações ruins, mas foi alguém a quem Deus amou, em que Deus exaltou o nome, que deu uma descendência poderosa. E o que Deus quer mostrar para nós, querido, nesse tempo, é que não importa que dano foi que foi causado
realizado nas nossas vidas. Não importa qual foi a circunstância, o que foi que você fez lá atrás, ou talvez o que você tenha feito ontem. O que importa é para quem você corre, é para quem você se direciona quando você precisa. Porque é na presença desse Deus que Ele vai restaurar todas as coisas e vai te colocar numa posição e colocar o teu nome. Em muitas circunstâncias, Deus usou Jacó de forma milagrosa. Ele esquece, Ele passa por cima de coisas, Ele perdoa coisas. Para nos mostrar que não importa qual foi o dano, qual foi o problema, qual foi a cicatriz, qual foi o problema, Ele não te julga. Ele está sempre disposto a abrir uma porta de favor, uma porta de cuidado, uma porta de milagre. E o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus já ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na sua terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó, Deus de Jacó, Deus do quebrado, Deus daquele que foi rompido, Deus daquele que foi desacreditado. Esse é o Deus que sobe dentro de nós. Esse é o Deus que sopra nas nossas vidas através da sua palavra. O Deus de Jacó, esse é o teu Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de todos os detalhes. Se você hoje está na casa da viúva, não se preocupe. Você é a voz que vai fazer manifestar o milagre de Deus sobre a tua vida. Deus está te mandando para um lugar de oportunidades. Talvez você esteja hoje plantado num trabalho que você não goste, em um lugar que você não deseja estar. E você pergunta, mas essa não foi a palavra que eu recebi? Deus disse que ia me prosperar. Mas Deus está te colocando num lugar de oportunidades, para que você possa arrancar de dentro de você coisas grandes e poderosas e mudar o entorno, mudar a sua volta. Deus é bom. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Todos os dias viveremos e veremos a bondade do Senhor. Todos os dias. E algumas vezes nós vamos precisar avançar com todas as forças de dentro de nós. Mas ainda que o teu coração desmaie, ainda que haja tempos de angústia, circunstâncias difíceis, se apega com essa palavra. E à medida que a palavra de Deus, cada tio, cada vírgula, cada coisa que aqui foi escrita, começar a aquecer o teu coração, as geleiras que se colocaram, as circunstâncias, os arames farpados, eles serão rompidos. Essa é a palavra que diz que o Senhor diz aos rios e aos mares, só vai até aqui. Daqui você não passa. Quem pode controlar? O Senhor pode. Sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas que nós podemos ver estão sustentadas por causa da palavra, da fidelidade de um Deus que não muda, de um Deus que é Pai, que é bondoso. Aleluia! Aleluia! No meio de circunstâncias, depois de fazer grandes coisas, Elias
começa a se isolar, a correr para um canto, a querer ir para um deserto, se esconder. E então, a Bíblia diz que o anjo do Senhor o encontra e diz para ele: o que fazes aqui? E essa pergunta não era uma pergunta para que ele respondesse, porque Deus não sabia, mas porque ele precisava refletir. O que foi que me trouxe até aqui? O que foi que me fez sair do meu lugar, da minha posição, para me tornar um fugitivo, para me tornar alguém com medo, que ao invés de confrontar, agora se esconde? E mais uma vez, Deus alimenta, Deus manda corvos, Deus dá pão, Deus faz tantas coisas na vida de Elias, né? Os corvos é em outro contexto, agora é o anjo mesmo que o alimenta. E quando ele chega naquela caverna, a Bíblia diz que Deus manda ele sair, e vem um vento, vem tantas coisas que fazem tanto barulho, mas é na brisa suave que ele escuta a voz do Senhor. Então, algumas vezes é importante que você baixe, silencie a voz dos problemas que gritam na sua alma. Nós pregamos muito sobre o falar, sobre o declarar a palavra, sobre lançar palavras, e isso é bem verdade. Mas essas palavras, elas precisam primeiro estar linkadas com aquilo que se ouviu anteriormente e foi lançado no coração. Então, nós declaramos. E quando chegam alguns momentos na nossa vida, silêncio também é informação. Esses dias eu visitava uma moça, e antes que alguém dissesse qual o problema que ela tinha, já era notório, porque ela falava sem parar. Ela não conseguia escutar. Então eu cheguei lá e passei, a primeira visita eu passei muito tempo, e ela falava. E depois, para que ela pudesse ouvir, alguém da família tinha que dizer: ei, para um pouquinho, escuta agora algo que ela quer falar. E naquele momento eu percebi que o silêncio também é informação. Algumas vezes, quando nós decidimos silenciar, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito, soprando as direções, dizendo como fazer, dizendo para onde ir. E há algumas situações na nossa vida, querido, que nós achamos que porque somos da palavra da fé, nada vai nos abalar, nada vai nos tirar daquela posição. E se por acaso você chorar, se por acaso você se entristecer, então você está em pecado, você não está andando em fé. Mas sabe que é bem verdade que não é choro, não é grito, não é nada disso que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé. Mas você também precisa saber que Deus é Pai, e Ele não ignora o teu momento de sofrimento. Ele não simplesmente não diz: está sem fé? Não. A Bíblia diz que um rei recebeu uma notícia de um profeta que ia morrer. E antes do profeta deixar o palácio, deixar o lugar, ele vira para a parede e chora. E quando ele chora, Deus faz o profeta voltar. Ora, mas não foi Deus que mandou o profeta lá e dizer a ele que ele ia morrer? Porque um choro, querido. Eu não estou dizendo para você que se você chorar vai mover o coração de Deus. Não é isso. Mas eu estou te dizendo que quando você sofre, Deus vai mandar socorro. Porque Ele quer que você seja consolado, para que você receba a palavra. Então você tenha força para lançar ela. Ele não vai te abandonar. A igreja não vai te deixar para trás porque em algum momento algo na tua vida deu errado. Vamos parar de olhar para a vida das pessoas e dizer: está tudo errado é porque está em pecado. Você sabia que pode estar tudo errado porque ela está fazendo tudo certo? E ela está sendo atacada por Satanás e você nem sabe, está ajudando Satanás também? Nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, de compaixão, de saber que estar nessa posição, nesse tempo, querido, é uma posição muito perigosa. Nós velejamos até o último porto. Glória a Deus. Deus pode contar conosco. Nós chegamos no último cais. Não tem mais lugar para ir. Deus conta conosco. E sabe que você não foi chamado para viver debaixo do pé de Satanás, judiado igual um pano de chão, chorando como Madalena perdida, não. Não é isso não. Mas há circunstâncias que o diabo vai bater muito forte. Esses dias eu estou lendo um livro chamado Marx e Satã. Ele fala sobre o empenho de Karl Marx, né, na sua ideologia do socialismo. E esse livro é escrito por um cristão. E ele conta, um cristão muito culto, por sinal, que ele conta
como aquele homem, ele era crente, ele era de uma família cristã. E no meio da juventude dele, ele se empolgou. Olha que história tão parecida que você já vai conhecer. Ele se empolgou com a sua inteligência, com o seu intelecto. E ele escreveu um poema dizendo que derrubaria Deus do seu trono. Você já ouviu essa história? Certamente, né? De Satanás. Então, toda essa ideologia do socialismo, quando você escuta esse nome Karl Marx, há coisas terríveis. E como o diabo, ele escrevia poemas, querido, poemas sobre coisas muito satânicas. Falava que se encontrava com as trevas, que se debruçava sobre elas. Alguém que foi crente, em que o coração se enegreceu e começou a bombear treva, bombear treva, bombear treva. E sabe que nenhum de nós, querido, está livre de sofrer algo desse tipo. Porque todos nós já chegamos numa posição, em um lugar de muito perigo. Você já chegou numa posição tão firme diante de Deus que qualquer brecha que você der, Satanás não vai perder a oportunidade. Ele vai vir com tudo para cima de você. Porque ele sabe que para o inferno ele não pode te levar, mas ele quer parar as tuas obras para que você não dê acesso aos céus para outras pessoas. Então é esse tempo de perigo que nós vivemos. Esse é um tempo desafiador. Esse é um tempo que tem colocado em nós a corda no pescoço. E agora nós vamos saber quem é crente e quem não é crente. Nós agora vamos saber a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Então, se circunstâncias elas chegam na sua vida e se por alguma circunstância o teu coração desmaiou, lembra do que aconteceu com Jacó. Já era velho, não tinha mais expectativa. Aquilo que ele pensou que já estava acabado, que não tinha mais jeito, estava voltando e voltando com restituição. Mas ele já estava tão cauterizado pela dor, pelos processos. Se você ler um pouco das histórias dos filhos de Jacó, a maioria deles deu muito desgosto. Teve um deles que se deitou com uma concubina do pai, com uma das servas do pai. Isso era a maior desonra que alguém poderia fazer, principalmente com o pai. E ali naquele contexto, rodeado de filhos que não estavam próximos, que não eram... E o filho que ele amava havia sido morto. Imagine que mesmo com todas as promessas, mas já no final dos seus dias, ele não tinha mais esperança de viver coisas boas, de provar ainda de tantas alegrias. Mas Deus tão bondoso faz toda a história ficar diferente. O coração dele já estava cauterizado, é bem verdade, já tinha desmaiado. Mas ao ouvir as boas notícias, o coração dele reviveu. E o nosso coração pode ser reavivado nessa noite. O nosso coração, às vezes, tem coisas que você diz, não, mas meu coração está muito bom. Você está se passando aí. Pois amém, irmão. Glória a Deus que o seu coração está maravilhoso. Guarde essa palavra como uma vacina para a sua vida. Mas se decepções, se problemas, se circunstâncias se levantaram para tentar fazer desmaiar o teu coração, saiba que da parte de Deus existe uma palavra para aquecer, para reavivar o teu coração e te fazer ver a restituição que o Senhor vai trazer sobre todas as coisas da tua vida, de como Deus é bom, de como Deus se importa com você. Ele não é um pai distante. Às vezes nós fazemos tantos padrões, 7 passos para isso, 3 passos para aquilo, passos para isso, e nós começamos a colocar padrões, e começamos a nos distanciar de Deus, porque nós entramos em um padrão. É tão bom ter disciplina, e essas coisas não são ruins, elas são ajudas para pessoas que estão perdidas, que não sabem por onde começar. Então alguém diz, olha, aconteceu na minha vida, eu segui esses 3 passos. Faz e aplica na tua vida que pode funcionar na tua também. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que quando você se apega demais a essas coisas, você esquece o porquê que você está fazendo todas elas. Por que nós estamos aqui hoje? Para que nós viemos aqui hoje?
para ouvir uma palavra, para levantar as mãos, nós viemos para adorar a Deus, um Deus vivo, um Deus que se move sobre todas as coisas, um Deus que transcende o nosso entendimento, o nosso pensar, mas nós começamos a mecanizar, porque nós temos o dia, a agenda, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, nós temos a terça de oração e nós começamos a encaixar Deus dentro da nossa agenda, quando Deus transcende tudo isso. Deus é todo dia, Deus é todo segundo, Deus é toda hora, é lá na tua casa, ainda quando você não está lembrando, ainda quando você não está nem pensando, mas Ele está lá. Deus é a vida em nós, é soprando vida nas nossas vidas. E é isso que vai fazer diferença quando o dia mal chegar, quando o teu coração desmaiar, quando em algum momento vier uma informação contrária e você achar que não tem forças mais para continuar. Você sabia que no nosso meio, querido, há tantas pessoas que elas vêm e elas estão como um boneco de ventríloco. Elas estão amortecidas, o coração desmaiou, mas tem toda uma parte por fora, em que ela sorri, em que ela declara força, ela não pede ajuda, porque isso demonstra fraqueza. Mas sabe, queridos, que nós estamos aqui para sermos reais mesmo. Nós não estamos aqui para sermos personagens. Talvez você olhe para mim e diga assim, por que Paulinha está chorando? Será que ela está vivendo problemas? Será que ela está vivendo circunstâncias? A irmã foi lá para cima para desabafar? Não, querido. Recebe da parte de Deus o cuidado que Ele está tendo comigo, Ele também está tendo com você. Mas ainda que fosse problema, circunstância, dificuldade, e daí eu sou um ser humano também. Nós não estamos aqui, queridos, para pregar uma palavra, uma super coisa, você não está vivendo. Nós estamos declarando e crendo, é bem verdade. Mas há pessoas que se fecham de uma forma que nem para receber ajuda, elas se tornam impermeáveis, nada passa. Há pessoas que nos chamam para conversar e quando você chega, ela prega mais do que desabafa. Só que quando você sai, ela está na mesma circunstância, porque o que ela precisava era ouvir, desabafar e mostrar que havia ali algo para ser mudado. Mas ela fica com medo, com vergonha, porque minha fé, o que vai pensar de mim? Que eu não tenho fé? Vai pensar que eu tô desviada, que eu não tenho força, que eu não tenho... É isso, e não é assim. Há coisas que nós entendemos de uma forma, interpretamos e vivemos dessa forma, achando que é o correto, que deve seguir assim. É lógico que a gente já falou sobre isso muitas vezes, nós não vamos abrir a nossa vida para todos, nós não vamos para as redes sociais, mas nós podemos eleger um irmão sábio, um irmão abençoado, que vai nos ouvir, que vai nos instruir, que vai trazer sabedoria para as nossas vidas, porque todo mundo precisa. Davi precisou de um Natan. Tantas pessoas precisaram de alguém que trouxesse uma palavra que toque o nosso coração para fazer reavivar, para fazer aquecer e trazer de volta um coração que foi desmaiado. E essa é a vontade do Senhor para esse tempo. Nós estamos, bem verdade, nesse último cais, nesse momento perigoso, nesse momento difícil, em que muitas pessoas estão sendo atacadas na sua mente, elas estão sendo bombardeadas em todas as áreas da sua vida, mas elas precisam saber que não é a respeito disso, não é a respeito do meu problema, do problema do meu filho, do problema do meu marido, do meu vizinho. Aí pronto, eu venci esse, agora vem outro, agora vem outro, agora vem outro. Não é a respeito disso, é a respeito do reino dos céus. Nós precisamos avançar. Quanto mais o diabo te ataca, mais você deve se doar para a vida de outras pessoas. Quando você faz isso, você está mostrando para todas as dimensões que você crê no Deus que você serve. Que enquanto você caminha para Ele, Ele vai ajustar as coisas da tua vida que só Ele pode fazer. Então eu vejo pessoas dizendo, eu não vou mais servir nesse departamento porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E é bem verdade que a gente fala em equilíbrio, você precisa saber dividir as coisas, ter um tempo para cada um, mas não é soltar as coisas de Deus que vão consertar as coisas na tua casa. Nós precisamos caminhar sabendo que nós estamos aqui por um propósito, que Deus conta conosco, que nós não podemos deixar as pontas soltas e que nós temos que crer. É isso mesmo que o diabo quer fazer. Ele quer que a gente se distraia olhando para
todas as direções. E sempre que você apagar um fogo na sua força, ele vai levantar outro do outro lado, e outro ali, e outro acolá. E quando você perceber, sua vida toda foi de apagar pequenos incêndios e de não fazer o que Deus chamou você para fazer, de molhar a vida de outras pessoas, de dar acesso a outras pessoas a essa palavra, a essa oportunidade. E nós precisamos reavivar, dar choque no coração, dar choque nas convicções. Sei, tem algo mais da parte de Deus. Não se distrai só com os problemas, não se distrai só com as circunstâncias. Não fica pensando, e o que vão pensar de mim? E isso e aquilo outro. Não. Fica tranquilo, porque Deus é bom. Deus é bom. E Ele tem cuidado de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Você velejou até aqui. Deus conta conosco. Deus conta com o nosso trabalho. São tempos realmente perigosos, onde o diabo ele tem entrado nas nossas casas, tem arrancado coisas de nós, sem que você mesmo nem perceba. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, porque Ele vai abrir os teus olhos e vai fazer você entender onde foi que coisas foram retiradas, para que você possa levantar os muros corretos e ter de Deus a proteção necessária, ter a bondade do Espírito sobre você, que você possa acessar os verdadeiros e preciosos tesouros dos céus que foram guardados para a tua vida. Ainda que muitas circunstâncias se levantem, não se distrai com elas, continua focado, continua avançando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que Ele nos confiou para esse tempo, o propósito para o qual Ele nos chamou, há coisas que Deus depositou dentro de você que vai ser ativado na caminhada. Então, algumas vezes pessoas desistem porque recebem uma palavra e essa palavra ela é muito ousada, essa palavra ela é bem maior do que ela e ela diz, eu não consigo chegar ali, porque agora eu não tenho as habilidades corretas. Mas você nem sabe que tudo, quando você nasceu de novo, tudo já foi colocado aí. E à medida que nós nos expomos à palavra de Deus, essas coisas vão sendo ativadas. Eu já contei aqui para você desse testemunho, em que quando você, e certamente todo mundo já passou por isso, de ser chamado em um dia de conflito, em um dia de afazeres, ser chamado para socorrer alguém, e a tua carne até balança, mas você vai porque você é temente ao Senhor. Mas quando você chega na casa da viúva, a provisão já está posta, e aquilo que você vai falando, vai curando primeiro você, vai saindo e vai trazendo bálsamo para quem está ali, e vai envolvendo um ambiente. Mas quando a gente se reserva e diz, eu não vou porque eu preciso me cuidar, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu trabalhei demais, eu não posso ir, eu não posso avançar, eu não posso dar, eu sonego isso que está em mim, porque eu tenho que beber primeiro para dar para outra pessoa. Então, nesse caso, nem você e nem ela vai ser socorrido, mas Deus conta conosco para esse tempo, amém? Então, nós temos na palavra de Deus, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. Nós só precisamos, queridos, organizar as coisas da nossa vida. Existe uma palavra que Deus, o pastor João Roberto até falou aqui da última vez que ele estava, que ele dizia a respeito de remir o tempo, que Deus não pede para a gente economizar dinheiro, mas Ele pede para que a gente administre o tempo, economize o tempo de forma correta. E essa palavra remir, ela se refere a grandes mercados, né? Rick Renner fala no livro dele, que na antiguidade os supermercados, lógico, que não era com a tecnologia, mas eles eram como os de hoje, muito atrativos, muito cheios de coisas, e as pessoas chegavam para comprar uma coisa, mas elas olhavam tanto, elas rodavam tanto olhando para os outros lugares, que elas não economizavam tempo, elas perdiam tardes, perdiam momentos preciosos para estar ali observando aquelas coisas naquele mercado. Então essa palavra ela se refere a isso, remir o tempo, é entrar, pegar o que precisa e sair. Então, quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós podemos remir o tempo em muitas áreas da nossa vida. Nós podemos remir o tempo nas redes sociais. Você não precisa sair de lá de vez,
Você pode entrar, ver o que você precisa, se é uma palavra ou se é uma notícia, pega e sai. Não ficar distraído nos mercados, né, com todas as opções que ali foram colocadas para roubar o teu tempo. Também nas conversas, você pode remir o seu tempo, conversar, ter um pouco de comunhão, mas não passar tanto tempo para não passar naquele limite onde tudo aquilo deixa de ser bênção e passa a ser um problema, passa a ser conversa torpe. Nós podemos remir o nosso tempo em muitas coisas, porque nesse tempo nós estamos vivendo debaixo de tempos muito perigosos, perigosos mesmo, que qualquer brecha que você der, Satanás vai roubar o teu coração. Eu falava isso em outra oportunidade, em que no tempo antigo, quando um povo ele guerreava com o outro, a primeira coisa que eles queriam fazer nas cidades fortificadas era entrar e ficar na torre, porque a torre era o lugar de observação, era o lugar mais alto, era o lugar imponente daquele lugar. Então, quando eles brigavam, quando eles guerreavam e um vencia o outro, a forma dele mostrar que tinha vencido era subir na torre do inimigo e dizer: eu consegui, eu conquistei. Hoje, nas nossas vidas, essa torre é a nossa mente. Satanás, ele luta para chegar aqui, botar a bandeirinha e dizer: cheguei, ganhei. Porque da mente é onde todas as coisas elas começam a ser distribuídas para o nosso coração, para a nossa boca, aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, a nossa forma de viver. Então, que nós tenhamos um zelo extra, um cuidado, um reforço nessa torre, nesse lugar que é a nossa mente. E que possamos trazer à memória que nós temos a mente de Cristo. O que é isso? Algumas vezes nós usamos essa expressão para pensar, não, nós pensamos super, nós pensamos além das outras pessoas, nós temos capacidade ampliada, mas a mente de Cristo é uma mente que reconhece a obra de Cristo, reconhece o sacrifício, reconhece o que Ele fez por nós. Então, em muitas coisas da nossa vida, nós precisamos voltar aos ensinos básicos da palavra. São eles que vão nos salvar. Eu amo as palavras de fogo, de poder, de revelação, de instrução, mas são as coisas básicas que vão sustentar a nossa vida, que vão dar sustância a todas as coisas. E eu, conversando com pessoas que não são crentes, né, eu ouvi 2 testemunhos. Uma foi de uma pessoa que trabalhava fazendo unha, e ela conversando comigo, ela era casada com um homem que era bem mais velho do que ela, né? E lógico que no meio desse casamento, um conflito se gerou, né? Por conta de muitas disparidades de gosto, de idade e tudo. E essa pessoa é alguém muito católico, muito temente, né? Essa mulher. E eu estava lá na casa dela, ela estava oferecendo esse serviço para mim. Enquanto nós conversávamos, ela falava a respeito das coisas que ela estava vivendo no casamento dela. E ela disse, mas olha, eu tenho, em outras palavras, ela dizia que tinha muito temor de Deus. E que ela disse, Senhor, se for, eu quero me separar, eu quero me divorciar desse homem. Mas eu vou abrir a Bíblia aqui, num lugar. E o que Deus falar para mim, eu vou fazer. E eu, por dentro, eu comecei a rir, né? Porque eu pensei, minha gente, a gente aprende tanto que não é assim por sorte, não é por lançar sorte. Só que ela não lançou sorte, ela lançou uma palavra, ela pediu ajuda. E é só o que Deus quer. Alguém dizer, Senhor, me mostra na tua palavra o que é que você tem de instrução. E ela disse que quando abriu a Bíblia, ela disse que estava até de cabeça para baixo. Aí ela disse que quando virou, tinha uma palavra onde dizia que Deus odiava o divórcio. Ela disse que naquele mesmo momento ela fechou a Bíblia e disse, vou viver com ele até o dia dele morrer. E assim foi. E naquele dia, aquela mulher me deu uma lição. Porque eu disse, meu Deus, alguém que viu um versículo e resolveu colocar em prática na sua vida. Alguém que talvez eu ou você deu um banho de conhecimento, de rema, de tudo, mas ela pegou um versículo, fez rema na vida dela. Há pessoas aí fora só querendo, né, essa oportunidade, só querendo alguém que chegue, que fale, que instrua, para que ela possa viver e aplicar os benfeitos do Senhor. A outra pessoa, né, vou contar esse exemplo para a gente encerrar. Mas a outra pessoa foi uma colega de trabalho, que eu também já contei aqui. Também uma senhora muito católica, muito, né, devota e praticante na religião dela. E ela teve Covid e ela disse que teve que ir para Petrolina toda, bem no início, eles não entendiam muito bem, mas ela disse que teve que o marido dela todos dentro de um saco, dirigindo,
para levar ela, porque ela estava com Covid. E chegando lá, ela precisou ser hospitalizada. E naquele momento o médico chegou para ela e disse: olha, a senhora sabe que amanhã a senhora vai para a UTI, né? A senhora está muito cansada, muito debilitada, e amanhã, pela manhã, a senhora vai para a UTI. E ela disse que a filha dela teve Covid e eles colocaram no mesmo quarto para que a filha pudesse cuidar, porque ela não tinha força mais para nada. A filha estava num estágio um pouco melhor. E ela disse que a filha ligou a televisão em uma missa e o padre estava falando. E ela disse que não conseguia entender muito bem, porque né, estava ofegante, muito atribulada, os pensamentos. Mas ela disse que, de repente, como se tudo ficasse em silêncio ao lado dela, aquele padre disse assim: Jesus salva. E ela disse que quando ouviu aquilo dali, ela disse: olha, entrou dentro de mim de uma forma diferente. E eu disse: Jesus me salvou, Jesus me salvou. E ela disse que passou a noite já naquela... recebeu aquela palavra e falou, mas ela disse que ainda ficou na expectativa de no outro dia ir. E quando o médico chegou pela manhã, ele disse: a senhora sabia que a senhora não vai mais para a UTI? E quando ela me contou isso, ela chorava. Isso era uma colega de trabalho, ela chorava e contava para nós. Ela dizia: eu achei que eu nunca mais ia ver o rosto de vocês, que não ia ver mais as minhas filhas, mas Jesus me salvou. A palavra aqueceu um coração desmaiado. A palavra soprou vida e reavivou um coração que estava desmaiado por causa de uma circunstância. Então, não vamos acreditar nas mentiras de Satanás. Ainda que o teu coração desmaie, você tem um desfibrilador, você tem um aquecedor, você tem uma palavra que você pode falar. E essa palavra rema, palavra logos, quando passa pela nossa boca, ela se torna rema e ela faz coisas por nós. O papel dela é trazer poder da boca de Deus para as nossas vidas. O papel dela é trazer o sopro divino sobre as nossas vidas. É como pessoas que jogam a palha para cima, né? Jogam feijão, cereal, alguma coisa para cima, joga para cima para ver o vento levar a palha. Assim acontece quando nós nos lançamos em Deus, nos lançamos na sua palavra. Ela vem com um sopro divino, jogando aquilo que é palha, aquilo que não é nada, aquilo que não vai construir nada nas nossas vidas, vai ser jogado para longe por causa da palavra de Deus em nós. Amém? E cuidado com as distrações e cuidado principalmente com aquele cuidado que nós, aquela seleção que nós fazemos a respeito de coisas na presença de Deus. Nós achamos que Deus está cuidando dessa área, vamos deixar essa descoberta. Justin disse que certa vez em uma escola de freiras, as crianças fizeram uma fila na hora do lanche e havia várias mesas com coisas diferentes. Mas as freiras, elas eram muito organizadas e organizavam todas as porções. Então, na primeira mesa, onde tinha a primeira opção de comida, tinha várias maçãs, elas colaram um adesivo que dizia bem assim: pegue só um, Deus está olhando. E aí a primeira criança passou por aquilo e foi direto para a mesa de chocolate e começou a pegar muitos. E aí alguém disse: você não leu não, por que você está pegando tantos? Ele disse: vem, vamos pegar o chocolate, porque Deus está olhando só as maçãs. Né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente faz isso. A gente diz: vamos fazer isso aqui, Deus está olhando, Deus está preocupado só com essa parte. Deus está preocupado só com isso. Não, Deus está olhando todas as áreas da nossa vida. Não só Ele, mas Satanás também. E quando você se enche só de uma coisa e deixa as outras descobertas, prejuízos vão chegar. Então é importante que nós estejamos atentos, estejamos cuidadosos com o nosso coração. Para quem meu coração está pulsando? Para quem ele está batendo? Por que eu vou parar? Por causa de circunstâncias? Por causa de problema? Hoje meu coração, ele bate para quê? Para resolver só um problema? Não, ele tem que pulsar para o reino. Porque quando você corre para o reino, você vai deixar a palavra de Deus aquecer o teu coração, reavivar. E ele não vai ser um coração desmaiado, ele vai ser um coração afogueado, cheio da palavra e cheio do Espírito. Você pode ficar de pé? Amém. Então, enquanto os meninos dedilham aí alguma coisa, eu quero orar
né, rendendo graças a Deus por você ter vindo, por você estar aqui nessa noite. E também orar por pessoas que estão nos visitando essa noite e vieram, não por um convite de alguém, né? Alguém foi usado pelo Espírito para te convidar, mas você foi convidado pelo próprio Espírito de Deus. Ele quer ser o Deus da tua vida. Ele quer soprar a vida no teu coração. Ele quer fazer você viver dias de paz, dias de alegria. Ele quer fazer você ter uma vida que realmente traz frutos, uma vida que dá prazer de se viver. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de fazê-lo Senhor da sua vida, o seu Salvador? Que você tenha o desejo de que Deus sopre vida no teu coração, que por momentos podem até ter desmaiado, mas o Senhor te chamou essa noite para trazer vida e vida no Espírito. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui, não deixa essa oportunidade passar não. Vem e deixa Deus fazer na tua vida coisas novas e diferentes, te salvar. Como eu disse, nós estamos vivendo tempos muito perigosos. E viver sem Jesus é algo muito perigoso. É algo que já está difícil, algo que já foi batido o martelo de condenação. Nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos de uma placa de uma igreja, mas nós precisamos de Jesus. Tem alguém que gostaria de receber Jesus? Se tem alguém, faz um sinal com a sua mão. Levante sua mão para que a gente possa orar por você. Aleluia. Se não tem, querido, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. E para nós, como filhos de Deus, né, eu quero orar. Pai amado e Pai bendito. Eita, Glória! Vem aqui para frente. Irmã, tu desmaiou meu coração agora. Alguém sopra, o Espírito sopra para trazer meu Espírito de volta. Glória a Deus. Aleluia. Querido, uma família para esse tempo. Aleluia. Vocês podem ficar aqui. Aleluia. Podem ficar de frente para aqui mesmo. Aqui em pé, virados para lá. Para que a igreja possa conhecer. Essa é a nova família que o Senhor agrega para nós nesse tempo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Você poderia estender as suas mãos para cá? Pai amado e Pai bendito, nós te somos gratos, Senhor, nessa noite, Senhor, por essas vidas aqui presentes, Senhor, que se entregam a Ti, Senhor, reconhecendo, Pai, que necessitam da Tua bondade. Nós sopramos sobre a vida deles bênção, meu Pai. Nós lançamos palavras, meu Pai, poderosas sobre eles. Declaramos, meu Pai, as portas de favorecimento do céu sobre a vida deles. Declaramos, meu Pai, todas as coisas sendo organizadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Que esses passos, meu Pai, sejam bem firmados, Senhor, e que eles continuem avançando em direção a você. Nós repreendemos toda voz contrária, toda influência, Senhor, que vai se levantar para tentar tirá-los, Pai, mas é bem verdade que nesse dia nós declaramos firmeza, uma caminhada de sucesso na presença de Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vocês podem seguir esse casal abençoado. Eles têm instruções para vocês. Aleluia. Amém. Pai amado e Pai bendito, eu te rendo graças, Senhor, nessa noite, pela sua palavra, Senhor, que aquece o nosso coração, que nos anima, Senhor, que nos traz instruções. Eu te louvo, Senhor, porque nenhuma palavra, meu Pai, volta vazia, Senhor, mas ela vai sim, Senhor, prosperar naquilo que foi enviado.
Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja forte, uma igreja crescente, uma igreja poderosa, uma igreja próspera, de famílias bem ajustadas, um povo santo, divino, que anda em cura divina, sarados e curados, um povo que anda no milagre, que anda no favor de Deus. Graças eu te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.